Começar hoje a falar sobre o tema que eu trouxe, que é sobre os tipos de abusadores. Oiê! Sejam muito bem-vindas ao meu canal Fernanda Thanos. Não esqueça de ativar o sininho para que sempre que eu postar vídeo você seja a primeira a receber. Não esqueça de deixar um like e de deixar aqui um comentário. Queria falar sobre o meu método, a arte de se amar. Já o nome está dizendo que se amar é uma arte, não é tão simples como falar, né? É um processo dolorido, é um processo árduo, e eu tô aqui para ensinar a você que está me vendo a se amar. Quando a gente se ama, quando a gente rega o nosso jardim interior, tudo floresce, tudo cresce, só que em prol da gente mesma e consequentemente nós vamos contaminando com coisas boas o que vive ao nosso redor. Então, se você tem dificuldade de se amar, nem sabe por onde começar, clica aqui no primeiro comentário fixado que está aqui embaixo, que você vai entrar comigo no meu treinamento A Arte de Se Amar. Combinado? Então agora vamos lá. Então existe o abusador excessivamente controlado. O que é isso? Como assim controlado? Eles são violentos apenas no ambiente familiar, com a parceira e os filhos. E a violência ocorre com menos frequência e gravidade. E as agressões sexuais são menos prováveis. Não é comum que apresentem psicopatologia associada, que apresentem doença associada. Esses são os abusadores controlados, tá? São velados, eles são sutis, ninguém acredita quando você conta. Agora a gente vai falar um pouquinho do abusador impulsivo. Quando a gente fala de impulsividade, é aquilo que a gente não consegue controlar. Quando viu, já foi. Então são aqueles abusadores violentos no ambiente familiar, com as parceiras, os filhos e de vez em quando com as outras pessoas. Os abusadores praticam a violência psicológica, a violência física e sexual. E esses apresentam maiores problemas psicológicos, sendo mais frequente o transtorno de personalidade e controle, que é como a raiva crônica e a depressão. E esses abusadores se justificam a violência como uma forma impulsiva deles descarregarem o que eles têm segurado dentro deles, a raiva interna acumulada. Então esses são os abusadores impulsivos. Agora eu vou falar sobre os abusadores instrumentais. Esses abusadores são violentos com a família e com os outros também, ou em diversos ambientes, tá? A violência, ela é exercida de natureza instrumental, ou seja, é para alcançar os objetivos, e aí como estratégia para eles conseguirem enfrentar, eles são frios, eles são narcisistas, eles manipulam, eles são psicopatas e tem a comorbidade com o transtorno de personalidade antissocial, que é o psicopata. E aí eles usam as drogas como justificativa para violência, tá? E é comum que tenham problemas jurídicos por conta de crimes. Esses sim cometem crimes. Mas Fernanda, qual que é a origem do problema? Os homens abusadores exibem personalidades muito diversas, tá? Eles podem ter tido uma infância difícil ou não. O abuso não é produto das deficiências emocionais ou da falta de habilidade social de um homem. Na realidade, o abuso surge da formação cultural de um homem. Eu tenho trazido muito isso, que o homem abusador, ele vem de uma cultura muito machista, dos modelos masculinos e da criação, tá? Em outras palavras, o abuso é um problema de valores, não um problema psicológico. Não vamos passar a mão na cabeça de abusadores.
Não caia na armadilha de estabelecer a base do abuso por meio de certos mitos. O uso de drogas não leva necessariamente ao abuso. Ter uma doença mental não torna ninguém necessariamente violento. Ser abusado na infância não o transforma inevitavelmente em um agressor. Em outras palavras, a raiva, drogas ou transtornos mentais não são a causa ou a origem do abuso. É verdade que podem ser mais um fator que contribui para que a pessoa se torne agressiva, mas não podemos simplificar para uma relação de causa e efeito, porque assim a gente estaria justificando. Justificar o abuso com esse tipo de argumento não ajuda a direcionar a intervenção à raiz do problema. O agressor ele tem que assumir a responsabilidade pela sua atitude abusiva. Geralmente o agressor não tem autorresponsabilidade. E muitas mulheres passam a mão na cabeça de abusadores, justificando que ele é usuário de droga, justificando que ele não se dava bem com o pai, justificando que ele passou fome, justificando que ele não recebeu carinho. Chega! Qualquer abusador, escutem isso, escrevam no papel. Qualquer abusador pode sim assumir o controle do seu comportamento e decidir mudá-lo. A questão é se ele está disposto a perder a posição de poder, tá? A mente de um abusador é muito rígida e não tolera oposição ou resistência. Ou seja, o abusador, se ele se dispor, se ele se conscientizar que ele é um abusador, que ele faz com que as pessoas em volta corram risco, ele pode sim passar por um tratamento psiquiátrico, por um tratamento psicológico para o resto da vida e tentar conseguir uma vida normal ao lado da sua família. Mas para isso ele precisa estar consciente de que ele é um abusador. E para isso ele precisa se dispor de tempo para se tratar. E muitos não fazem. Então um abusador não é um monstro e nem uma vítima, tá? Muitas vezes é um ser humano com um problema muito complexo e destrutivo que requer ajuda para o bem das pessoas ao seu redor, mas também para o seu próprio bem. E não consegue mudar de um dia para o outro. Uma estrutura tão complexa que está configurada há anos não muda como uma mágica. O comportamento do abusador é principalmente consciente. Ele age deliberadamente e não por acidente ou porque perdeu o controle, mas o pensamento dele que guia o seu comportamento está tão arraigado, está tão enraizado que ele age sem questionar mais nada. Um abusador aprende o seu comportamento a partir de várias fontes. Nós somos produtos do que vivemos. Importantes modelos masculinos, amigos, mensagens culturais, ambiente educacional. Quando chega à idade adulta, já integrou esse comportamento em um nível muito profundo e as suas respostas são automáticas, é o que ele acha certo. Por isso, neste momento, a mente do abusador já está totalmente configurada e muito resistente a mudanças. Por isso que a gente fala que o abusador não muda. É muito importante estabelecer uma educação baseada na igualdade. A educação alimenta as nossas mentes desde as mais tenra idade e a partir do ambiente e das relações que configuramos as nossas crenças e personalidades. O abuso é um problema de valores e atitudes. E, gente, para a gente terminar, acabar com a violência doméstica e a violência na comunidade e a violência em qualquer lugar, a gente precisa se perguntar como foi ou como está as nossas referências. Mulher que tem filho pequeno, eduque o seu filho para ser diferente do seu espelho, por exemplo, do que você viveu. É a partir de nós, da nossa educação para com os nossos filhos, que a gente vai fazer diferença nesse mundo.
é sim valores. Nós somos produtos do que vivemos. Já que a gente é produto do que vive, isso são comportamentos que a gente aprendeu. Tudo que é aprendido pode sim ser desaprendido, mas precisa querer. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa um like, ativa o sininho e deixa um comentário aqui para mim, tá bom? Até o próximo vídeo. Um grande beijo!